Olá e bem-vindos. Já pararam para pensar como é que os psicólogos chegam àquelas conclusões sobre o nosso crescimento? Como é que uma simples curiosidade sobre o comportamento de uma criança se transforma de repente numa teoria científica? Bem, é exatamente isso que vamos fazer hoje. Vamos espreitar a caixa de ferramentas de um psicólogo do desenvolvimento e perceber que métodos é que eles usam para transformar perguntas em conhecimento real. E a questão de partida é esta, a mais fundamental de todas. Como é que a ciência consegue, de facto, estudar a mudança ao longo do tempo? Desde o primeiro passo de um bebê até a complexidade do pensamento de um adulto, como é que se mede e se compreende esta viagem? É uma pergunta enorme, eu sei, mas a ciência tem formas muito concretas de a abordar. Ok, então, a primeira grande decisão que um investigador tem de tomar é como lidar com a passagem do tempo. A ideia é tirar uma espécie de fotografia a um momento específico, ou é melhor fazer um filme que acompanhe a vida das pessoas? Esta escolha vai definir todo o desenho do estudo. A primeira ferramenta que temos é o estudo transversal. Pensem nisto como tirar uma fotografia de grupo. Juntamos crianças de 2, 4 e 6 anos todas ao mesmo tempo e comparamos-las nesse mesmo dia. É uma forma super rápida e eficiente de ver as diferenças entre as idades. É literalmente um snapshot do desenvolvimento. Do outro lado, temos o estudo longitudinal. E aqui a analogia muda. Já não é uma fotografia, é um filme. Aqui o que fazemos é seguir o mesmo grupo de crianças. Começamos aos 2 anos, voltamos a vê-las aos 4, depois aos 6 e por aí fora. Ou seja, conseguimos ver a mudança acontecer em tempo real nas mesmíssimas pessoas. E é aqui que surge o grande dilema. O estudo transversal é rápido, claro, mas pode baralhar as coisas. Pode confundir diferenças de idade com diferenças de geração. Por exemplo, será que os nossos avós usam menos a tecnologia por serem mais velhos ou porque cresceram num mundo sem internet? Isto é o chamado efeito cohorte. O estudo longitudinal resolve este problema, mas é um compromisso gigante. É caro, demora anos e corremos sempre o risco de os participantes desistirem a meio. No fundo, não há uma escolha perfeita, só a mais adequada para a pergunta que queremos responder. Muito bem. Depois de decidirmos como abordar o tempo, o investigador tem de fazer outra escolha. Que tipo de relação quer investigar? Quer só descrever algo muito a fundo? Quer encontrar um padrão? Ou quer mesmo provar uma relação de causa e efeito? Vamos ver as ferramentas para cada um destes objetivos. O estudo de caso é o que se pode chamar de mergulho profundo. É quando um investigador se foca de forma super intensa num único indivíduo ou numa única situação, tipo uma escola inteira, para perceber todos os detalhes, todas as nuances. É quase como escrever uma biografia científica. A grande vantagem disto é a riqueza de detalhe, que é absolutamente incrível. O problema é óbvio, não é? O que se conclui sobre uma pessoa não pode ser generalizado para toda a gente. É uma fonte fantástica para gerar novas ideias e hipóteses, mas não serve para criar leis universais de comportamento. Passemos agora ao estudo correlacional. Aqui, o objetivo é diferente, é encontrar padrões. Os investigadores medem duas ou mais coisas para ver se elas, por assim dizer, dançam juntas. Por exemplo, será que o número de horas que uma criança passa a ler está relacionado com o tamanho do seu vocabulário? Este tipo de estudo diz-nos se existe uma ligação e até que ponto ela é forte. Este é talvez o mantra mais importante de toda a ciência. Correlação não implica causalidade. Só porque duas coisas acontecem ao mesmo tempo, não quer dizer que uma causa a outra. Pode haver um terceiro fator escondido a influenciar tudo. O exemplo clássico é este. As vendas de gelados e os ataques de tubarões aumentam ambos no verão, mas os gelados não causam os ataques, é o calor, o verão, que faz com que as pessoas comam mais gelados e nadem mais no mar. Então, se a correlação não chega, como é que se prova causa e efeito? É aqui que entra em cena o estudo experimental. Esta é, sem dúvida, a ferramenta mais poderosa da caixa. Num ambiente super controlado, o investigador manipula ativamente uma variável, aquela que se acha que é a causa, para ver o efeito que tem na outra, enquanto mantém tudo o resto constante. O segredo está todo aqui, na manipulação e no controlo. Imaginem que dividimos as crianças em dois grupos e só mudamos uma coisa. Por exemplo, damos um novo método de ensino a um dos grupos e ao outro não. Se no fim houver diferenças nos resultados, só podemos atribuí-las a essa mudança. É de facto a única maneira de isolar e provar uma relação de causa e efeito. E, ao comparar os dois, voltamos ao tema das trocas. Os estudos correlacionais são excelentes para ver padrões no mundo real, tal como ele é, mas não provam a causa. Os estudos experimentais provam a causa, mas o seu ambiente de laboratório, tão controlado, pode ser um bocado artificial e os resultados podem não se aplicar da mesma forma lá fora. É o eterno equilíbrio entre relevância no mundo real e rigor científico. Ok, já escolhemos o desenho temporal e o tipo de estudo. A pergunta agora é:
como é que vamos, na prática, recolher a informação? Que instrumentos é que vamos usar para obter os dados de que precisamos? Vamos então ao nível mais prático da nossa caixa de ferramentas. Bem, a forma mais direta de saber alguma coisa sobre alguém é simplesmente perguntar. E isto pode ser feito de várias formas, através de diários que permitem um registro contínuo, entrevistas para uma conversa mais a fundo, ou questionários que são ótimos para recolher dados de muita gente de forma rápida e standardizada. A grande vantagem disto é que temos acesso direto à experiência da pessoa, ao que ela pensa e sente. Mas claro, há perigos. A nossa memória falha, não é perfeita. E muitas vezes as pessoas não respondem o que realmente sentem, mas sim o que acham que é socialmente mais aceite. É o famoso viés da desejabilidade social. E mais, até a forma como uma pergunta é feita pode mudar completamente a resposta. Outra ferramenta muito poderosa é simplesmente observar. Mas a questão é, onde? Podemos fazer uma observação naturalista, ou seja, ir para o recreio e ver as crianças a brincar no seu ambiente natural, ou podemos trazê-las para o laboratório, um ambiente controlado onde lhes damos uma tarefa específica. A escolha vai definir o equilíbrio entre o realismo e o controlo. E como seria de esperar, essa escolha tem consequências. A observação naturalista dá-nos um retrato super fiel do comportamento real, mas não temos controle nenhum sobre o que acontece. No laboratório temos imenso controle, o que é ótimo para testar hipóteses, mas corremos o risco de o comportamento ser um pouco artificial, precisamente porque as pessoas sabem que estão a ser observadas. E depois de explorarmos todas estas ferramentas, chegamos àquela que é, talvez, a conclusão mais importante de todas. É que simplesmente não existe um método perfeito. Não há uma chave mestra que sirva para abrir todas as portas da investigação. Portanto, o ponto essencial é este. A força da psicologia não vem de uma única ferramenta mágica, mas sim da combinação inteligente de várias. Cada método é como uma lente diferente que nos dá uma perspectiva única. E só quando usamos várias lentes é que conseguimos ter uma imagem muito mais completa, mais rica e mais fiável do que é o desenvolvimento humano. E para terminar, deixo uma pergunta no ar. Se a missão fosse estudar o impacto dos ecrãs no desenvolvimento das crianças de hoje, que ferramentas desta caixa seriam usadas? Faria mais sentido um estudo rápido e transversal ou um acompanhamento longo, longitudinal? Tentaríamos apenas encontrar correlações ou montar uma experiência para provar uma causa? A resposta, como devem calcular, não é nada simples, e é precisamente aí que a ciência começa.